A inteligência artificial não vai significar nada para o segmento educacional, para as escolas, se o aluno não estiver no centro desse processo. Veja bem, eu estou estudando sobre educação há mais ou menos 20 anos da minha vida. São 20 anos de estudo, de experiência, especializações, cursos de curta duração, um mestrado na área de formação de pessoas, na linha de formação de pessoas, e agora estou cursando doutorado em educação. Né? As mudanças que aconteceram na educação mundial e brasileira são muito vigorosas nos últimos 50 anos, se a gente for estudar, né? Tem um livro que chama História da Educação e outro que chama História da Educação no Brasil, que eu já li, que traz muito, né, o peso das mudanças da educação nos últimos 50 anos, tanto a nível global quanto a nível local, aqui, a nível Brasil. Né? E nos últimos 5 anos, a tecnologia fez uma diferença muito grande para a educação, principalmente por causa da pandemia. Então, a pandemia acelerou o processo de tecnologia digital dentro da educação. Aqui eu queria fazer um parêntese para vocês, tá, gente? Quando a gente fala em tecnologia, não é só tecnologia computador digital, né? Existem vários tipos de tecnologia. Existe a tecnologia social aplicada, por exemplo, é uma tecnologia. O quadro branco, o giz de cera, o giz branco, o quadro, era uma tecnologia, é ainda, né? Só que as tecnologias vão sendo suplantadas. E hoje muita gente comete o erro de achar que tecnologia é só o digital. Não, tem vários tipos de tecnologia. Tem tecnologias, no geral e amplas, tem as tecnologias digitais, tem tecnologias inclusivas, por exemplo, né? Então tem vários tipos de tecnologia. Mas a inteligência artificial é um tipo de tecnologia que, se aplicada à educação, poderá facilitar alguns processos, mas ela também pode complicar outros processos, que é sobre isso que eu quero falar aqui para vocês. Né? É, Desde que foi lançado esse tema da inteligência artificial, assim, isso ganhou repercussão cerca de 5 meses atrás, né? Nós estamos em setembro de 2023, então mais ou menos 5 meses atrás começou-se a veicular muito, né, esse tema da inteligência artificial. E aqui no Brasil o tema basicamente explodiu cerca de 4 meses atrás, de maio para cá, né? Quando todo mundo começou a falar de inteligência artificial na educação. E eu tenho lido muito sobre isso. Muitos estudos, e-books, artigos, pesquisas. Ainda não tem pesquisas extensas sobre inteligência artificial na educação, porque é algo relativamente novo. Né? E o que é que a gente tem nesse contexto? Nós temos um país gigante, que é o Brasil, né? Com mais de 200 milhões de habitantes. Nós temos 5.700 municípios. Nós temos escolas rurais ainda. Você não acredita que muitos municípios que eu conheço, que eu já conheci presencialmente, estando lá no município no Brasil, né? Você sai da capital, você anda 5 horas para chegar naquela cidade, 9 horas para chegar naquela cidade. Quando você chega naquela cidade, você ainda anda mais 3 horas para encontrar um município para visitar uma escola rural. Então é isso. Por exemplo, eu sou pernambucana, tem um município de Pernambuco chamado Araripina. De Recife, que é a capital, até Araripina, são 9 horas de carro. E quando você chega em Araripina, você ainda anda mais 40 minutos de carro para poder acessar uma escola rural que tem lá. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente precisa considerar esse contexto. O Brasil não é só São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Recife, Salvador, Belo Horizonte. Não, o Brasil é gigante. Então, a gente fala do contexto educacional no Brasil, nós temos que levar em consideração o tamanho do Brasil e as particularidades, as singularidades de falar de educação num sistema como esse, o sistema educacional brasileiro, que tem a escola pública de excelência, tem a escola privada de excelência. E tem todas aquelas outras que estão lutando para sair do indicador 3 do IDEB, né, que é uma nota muito baixa, mas se vocês terem ideia, o mínimo é 6. Né? E tem muitas escolas, inclusive particulares, né, que a escola pública faz mais bonito do que a escola particular, porque o nível da qualidade da educação ainda é muito baixo. Então, há que se levar em consideração esse aspecto, né, o tamanho do Brasil. A segunda coisa que eu acho, né, no caso brasileiro, do uso da inteligência artificial, é que é muito cedo ainda. Muita gente está dando opinião, está falando isso e aquilo. Eu também estou falando minha opinião, mas são todas opiniões muito precoces, porque a gente ainda não tem um delineamento, a gente não tem o estado da arte, que a gente chama, né, na academia, da inteligência artificial. Os próprios criadores da inteligência artificial colocaram o pé no freio agora, disseram, não, peraí, deixa a gente entender melhor aqui, o que é isso que está havendo, o que é que está acontecendo e o que é que pode acontecer para poder a gente ter
essa tecnologia sob controle, né? Então, isso é muito cedo para a gente falar, né? A inteligência artificial vai contribuir para a educação? Não vai. Ainda outro dia, o ano passado, todo mundo estava falando de metaverso. E agora todo mundo esqueceu completamente, não tem mais ninguém falando de metaverso, o negócio parece que faliu, o conceito de metaverso, a ideia de metaverso foi abandonada, né? E agora todo mundo está falando sobre educação, sobre inteligência artificial na educação. A terceira coisa que eu quero falar, levando em consideração a questão da inteligência artificial no ambiente educativo, por isso que eu falei, né, que para mim a primeira coisa é quem é o centro desse processo? É o aluno é o protagonista, então ok. Se não for aluno e professor, essa relação dialógica que existe, a inteligência artificial não vai fazer diferença nenhuma. Inclusive, eu fiz um vídeo uns dias atrás falando isso assim, ó, sabe qual que é a diferença que a inteligência artificial vai fazer na escola? O livro digital, tem a discussão do livro digital, né, o livro impresso, etc. Nenhuma. Muita coisa do processo de aprendizagem depende do professor ainda. O professor, na educação brasileira, ainda é a figura central do processo de ensino-aprendizagem. Então, por isso que eu digo assim, se o aluno assumir esse protagonismo, se a escola usar inteligência artificial ou não vai fazer a menor diferença. Se o livro for digital ou impresso, não vai fazer a menor diferença. Né? É claro que são conteúdos, ferramentas importantes. É importante que o aluno tenha acesso, que ele possa variar e que ele possa, ao longo, né, da construção da carreira acadêmica dele, à medida que ele vai crescendo e ganhando complexidade, ganhando também fundo cognitivo para lidar com essas várias ferramentas, é importante que ele esteja exposto a essas várias inteligências e modalidades, etc. Mas a verdade é que nós ainda somos um país onde a educação está muito centrada na figura do professor. Né? Então, há que se considerar isso também. Né? Um quarto fator, que é isso que eu ia abordar agora, que eu acho importante dizer, é que assim, né, a educação brasileira ela nunca teve o valor merecido. A educação, o professor, o aluno, a escola como processo social de alta relevância nunca teve seu valor realmente reconhecido, ainda não. Agora é que o brasileiro está começando a aprender a importância da educação. Depois da pandemia, o brasileiro começou a valorizar muito mais a educação. Em 2015, quando eu fiz mestrado, foi o primeiro ano que apareceu nos Trend Topics do Google Brasil uma busca relacionada à educação. Né? Em 2015, você veja, isso foi ontem. Né? Então, na minha pesquisa lá no mestrado, eu estudei esse relatório do Google, que é chamado Trend Topics, e foi o primeiro ano que apareceu uma palavra relativa à educação, e essa palavra foi Enem. Foi o primeiro ano. Então, entre as 10 palavras mais buscadas pelo brasileiro em 2015, pela primeira vez apareceu uma palavra relacionada à educação, que era o Enem. Então, você veja, 2015. E é claro que essa palavra não estava ali entre os primeiros colocados, né? Essa busca do Enem estava depois de, por exemplo, Big Brother, Brasileirão. Então, assim, são essas características que é preciso falar, né, da educação brasileira, não falar da educação brasileira como se ela fosse uma escola de elite aqui em São Paulo, que tem, além de ela ter as condições financeiras para bancar as pesquisas e análises de pilotos utilizando inteligência artificial ou não, ela também resguarda e salvaguarda o uso, né, de um conjunto metodológico que prioriza o aluno como ser humano, como indivíduo crescendo e aprendendo na sua base pedagógica, no seu projeto pedagógico, no seu arcabouço didático. Né? Então, a gente tem que pensar sobre isso. Né? E a escola, a educação no geral no Brasil, como ela não era valorizada, ela é um campo muito fácil de acessar. Então, toda hora chega alguém com uma novidade. Ai, olha aqui, agora é metaverso, não, agora é inteligência artificial, agora é um computador por aluno. Gente, a escola não funciona assim. O nosso funcionamento educacional no Brasil, ele é diferente, ele é um pouco mais lento do que a mídia faz as pessoas tenta fazer com que as pessoas acreditem, né? Então, tem toda uma questão aí da inteligência artificial que ainda está sendo avaliada. Pelo que eu venho lendo nos últimos 3 meses sobre inteligência artificial, eu acho que ela vai demorar muito a fazer qualquer impacto na educação brasileira. Estou falando de impacto, tá, gente? Impacto significa mudança nas condutas e resultados, aprendizagem significativa, mudança no ensino, nas metodologias, nos processos didáticos. Então,
Pelo que eu tenho lido até agora, nos últimos 3 meses sobre inteligência artificial, eu tenho assistido muitos seminários, tenho assistido muitas palestras para poder entender um pouco realmente o que é que está se falando sobre o uso da inteligência artificial na educação. E é claro que quando a gente fala educação, a gente usa esse termo educação, a gente tem que saber que a educação é um todo muito maior do que a escola, né? Então, a educação é tudo, tudo é educação. O trabalho é educação, esse vídeo é educação, a escola é educação, o escritório é educação, a igreja, a associação, o jogo no campinho de futebol de várzea, tudo é educação. A gente aprende em todo lugar. A educação acontece o tempo inteiro, principalmente nas primeiras fases da infância, né, onde a criança está aprendendo muito, ela está absorvendo muitas leituras de mundo, tudo é educação. E muita gente acha que a educação é só a escola. Não é. A escola é uma parte da educação. A escola é a educação formal. A escolarização é um processo dentro da educação. E a educação é tudo que a gente vive. Né? Então, é preciso considerar todas essas questões antes de dizer a inteligência artificial é tudo, a inteligência artificial vai mudar a escola, a inteligência artificial vai mudar a forma como os alunos aprendem. Quem disse? O cérebro humano leva milhões de anos para mudar, para se adaptar. Né? Então, tem muitos conceitos muito arvorados ainda, eu acho que é cedo para tirar qualquer conclusão, mas de pronto hoje, a minha opinião sobre inteligência artificial é essa. Né? Se o aluno for o centro do processo, se o aluno, em suas características, tanto individuais quanto coletivas, for levado em consideração e for protagonista do processo de ensino-aprendizagem, a inteligência artificial incorporada ou não aos métodos de ensino-aprendizagem, ela pode fazer muita diferença, como também pode não fazer diferença nenhuma. Por quê? Porque a gente não sabe o que é que vem daqui a 2 meses. Porque se a gente estava falando de metaverso ano passado e desapareceu, você pode colocar, fazer uma pesquisa sobre metaverso, você vai ver que o gráfico de pesquisa sobre metaverso ele caiu quase que a indicadores risíveis ali, irrisórios, em relação ao que era pesquisado. E o de inteligência artificial fez o contrário, né? Ele estava aqui nessa barrinha, pá, deu um pulo aqui, né? E agora todo mundo está pesquisando sobre isso. Só que é muito cedo para tirar essas conclusões, né? Então eu acho que a inteligência artificial é uma ferramenta que está aí, que precisa ser estudada, precisa ser analisada. Mas eu diria para você que é pai ou mãe, qualquer escola que disser que vai utilizar inteligência artificial nos seus processos pedagógicos, deve encarar isso com muita cautela, com muito cuidado. As famílias também devem ter muita cautela e muito cuidado ao incorporar esse tema à rotina de aprendizagem escolar de seu filho e a escola também, porque realmente é tudo muito novo, né? Tudo muito novo e tudo que é novo tanto pode ter riscos e perigos, quanto pode ter somente ganhos e benefícios. Só que a gente ainda não sabe. Esse é o panorama que eu queria trazer para vocês hoje sobre inteligência artificial na educação. Isso pode mudar daqui a um ano, é claro, né? Mas se você gostou desse vídeo, peço que você comente, mande aqui a sua dúvida, compartilhe com alguém que você acha que vai se interessar por esse tema e eu estou disponível para responder as dúvidas e os questionamentos de vocês aqui nos comentários do vídeo no YouTube. Agradeço se você se inscrever no canal e se você compartilhar com outras pessoas que estão interessadas pela complexidade da vida e da educação na era tecnológica, como estamos agora. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.